Excelência. Doutor, só para nós registrarmos em ato, doutor... Sim, estou gravando. Ótimo. Pois não, doutor, pode continuar. Excelência, primeiro eu gostaria de citar que réu é coisa sagrada, certo? Cabe esse respeito. Nós temos uma mulher aqui que foi desrespeitada desde o início desse processo. Falamos de entendimento aqui, né? Respeitamos um entendimento oposto e falamos de entendimento aqui. Nós temos uma mulher desrespeitada desde o início desse processo. Mas aqui não falo mais, Excelência, somente na defesa da Débora. Aqui eu falo em defesa de toda a advocacia, que foi aviltada também com esse processo, com desrespeito do outro corréu, com desrespeito da banca defensiva desse corréu. Excelência, em todos os plenários que eu pude participar, de todos os lugares do Brasil que eu pude participar, em respeito e homenagem a grandes tribunos, assim como o Dr. Cláudio Daledoni, assim como o Dr. Caio Percival, nós entendemos aqui que desde o início desse processo, a defesa da Débora está sendo aviltada. Ontem nós nos manifestamos inúmeras vezes, revimos vídeo do YouTube, sobre depoimento do plenário, sobre depoimento... Pois não, doutora, posso continuar? Posso continuar? Por favor, eu vou pedir... Sob depoimento aqui da autoridade policial, onde a todo momento eu fui interrompido, dizendo que as questões eram subjetivas. Revi inúmeras vezes, compartilhei com colegas deste plenário, de fora daqui. É uníssono o que aconteceu aqui. Vou voltar, Excelência, no movimento do 422, onde restou decidido, que as defesas se limitariam a 10 advogados cada banca, pelo local aqui, pelo volume de plenário, na sua decisão, Excelência. Que as defesas se limitariam a 10 advogados por banca. Nós não nos insurgimos contra isso. Eu tenho um escritório em Curitiba, com vários profissionais que viriam para cá para trabalho, assim como o doutor Jean tem em Curitiba, a doutora Giovana tem em Guarapuava, certo? Não nos insurgimos, respeitamos aquilo que foi determinado. Muito embora nós entendemos que não existe volume de advogado. Quanto maior a causa, maior a voz do advogado. E se necessário for, ombrearemos aqui 100 advogados. Enfileiramos aqui 100 advogados, para que seja garantido contraditório, ampla defesa e todas as garantias constitucionais dessa moça e daquele rapaz. O que não aconteceu aqui, Excelência. Às vésperas desse plenário, recebemos uma mensagem dizendo que somente 3 cadeiras seriam disponibilizadas. Nós chegamos aqui sob a ordem de respeitar tão somente aquele material disposto em plenário. Quando foi questionado 3 cadeiras para advogado, falaram, inclusive, isso existe materializado por mensagem, falaram, inclusive, que teríamos que fazer rodízio. Não nos insurgimos, Excelência. Eu tenho 2 estagiários aqui, um estagiário que está debilitado, eu tenho 2 estagiários aqui sentados numa cadeira tripla, que a cada movimentação de um, todos têm que se movimentar. Não nos insurgimos, Excelência. Questionei sobre a apresentação de material em plenário, o que restou decidido, e o que diz o regramento pátrio, não o regramento de Jacarezinho. O que diz o regramento pátrio é sobre a apresentação em plenário. Todo material apresentado deverá ser mencionado em seu movimento. E assim faríamos. Assim iniciou esse trabalho na data de hoje. Quando nós somos surpreendidos que a gente não pode fazer utilização de PowerPoint com pedaços, ainda que mencionando o movimento, como essa defesa fez desde o início. Ainda que mencionando o movimento, não poderíamos nos insurgir contra isso. Que nós não podemos apresentar recortes aqui. Ainda que o jurado tenha acesso e possa pedir a apresentação de todo o material. Nós não poderíamos apresentar recortes aqui.
É humanamente impossível, Excelência. Essa defesa se pauta basicamente aqui em análise telemática de um celular que foi apreendido dentro da cadeia. Dentro da cadeia. E não veio para esses autos. A defesa não se insurgiu quanto a isso. Certo? Não poderíamos apresentar aqui um volume de 11 mil páginas, salvo o melhor juízo. Não teríamos tempo hábil para isso. Porque dessas 2 horas e meia para a defesa, nós temos 1 hora e 15 da banca do Marlon e 1 hora e 15 da banca da Débora. Não teríamos tempo para apresentar todo esse material. E com toda certeza, isso prejudicaria o plenário. Não nos insurgimos quanto a isso. Pedimos um representante da OAB. Ninguém atendeu os reclamos dessa defesa por esse juízo. Nós tivemos que fazer isso por conta própria. E aqui está o representante da OAB. Explicamos toda essa situação. Excelência, nós iniciamos com requerimentos a data de ontem. Fizemos a solicitação que ao fim dos trabalhos da data de ontem, todo o material digital fosse disponibilizado à defesa, se não no sistema ProJude, porque nós sabemos a dificuldade sistêmica que é subir um grande volume de dados desse ao sistema ProJude, certo? Diante dessa indisponibilidade, que fosse disponibilizado a defesa, a acusação, ao interesse de quem quisesse. Que fosse disponibilizado aqui o material por via de pendrive ou HD externo. Ao fim dos trabalhos, nós tivemos a resposta de que se quiséssemos nos valer de qualquer material, uma água para mim, por gentileza. Se quiséssemos nos valer de qualquer material, teríamos que utilizar da gravação do YouTube. Não foi o que Vossa Excelência determinou no início do feito. Certo? E a mutação da regra do jogo se dá à evolução do plenário. E até aqui não nos insurgimos. Eu quero, da mesma forma que a doutora promotora de justiça citou, convocar todos os estudantes de direito a entender que, como diz o mestre Auri Lopes Júnior, forma é garantia. E sem garantia não há trabalho. Acabo de questionar a Vossa Excelência, que já estava em curso da sentença, né? Acabo de questionar Vossa Excelência sobre a quisitação. Excelência, quero continuar. Acabo de questionar Vossa Excelência sobre a quisitação, porque ao fim da minha sustentação, cada jurado vai querer saber aqui como ele vai votar. Isso não é subjetivo, Excelência. O subjetivismo ficou ontem, né? Hoje a gente precisa de questões objetivas aqui para tratar, né? E o jurado vai querer saber qual vai ser o texto que o jurado vai votar. Ele vai votar em quê? Quando eu questiono Vossa Excelência, máxima vênia, sobre a quisitação, Vossa Excelência me responde: só apresentarei a quisitação, quando muito, mediante réplica e tréplica. Correto, Excelência? Não foi bem isso que eu disse, doutor. Mas pode continuar, por favor. O senhor não me disse que apresentaria tão somente mediante réplica e tréplica? Sim. Disse isso, certo, obrigado. A defesa não pode esperar aqui que a acusação resolva voltar em réplica para que a gente possa voltar aqui e apresentar para o Conselho de Sentença qual vai ser a quisitação aplicável. Isso fere diretamente garantias constitucionais como contraditório e ampla defesa. E digo, Excelência, sem contraditório e sem ampla defesa não há condição de trabalho. De todos os outros abusos, assim como entendemos, de todos os outros abusos, fomos respeitosos e entendemos a debilidade do Poder Judiciário. Mas é humanamente impossível que eu sustente uma tese e não possa quisitar o Conselho de Sentença. Se alguém concorda com isso, fica a critério de cada um. Mas quanto a contraditório e ampla defesa, entendemos que é amplamente impossível que isso ocorra. E diante desse cenário, Excelência, diante da insalubridade da condição da defesa da Débora, e aqui falo pela defesa da Débora, diante do desrespeito às regras constitucionais, a nossa Carta Magna, diante ao desrespeito da forma, e friso, forma é garantia. Essa defesa não vê outra condição de continuidade deste plenário, certo?
Então, pela falta de condição de trabalho, por não existir possibilidade de sequenciarmos com esse trabalho, nós vamos nos retirar do plenário, excelência. Os senhores vão abandonar o plenário? Não. Não vão abandonar? Abandonar. Os senhores vão ter abertura? Não. Por que abandonar? Vocês vão ficar aqui ou vão embora? Por que abandonar? Doutores, por favor. Doutora, por favor. Eu ainda vou falar, doutor. O senhor já terminou a sua manifestação, doutor? Ou ainda não? A representante da OAB está aqui, está ciente de toda essa situação. Claro. Convocação nossa. Doutora Ana, bom Certo. dia, tudo bem? E essa é a nossa decisão, excelência. Perfeito. Não há possibilidade de continuar com esse escárnio que está acontecendo aqui com essa moça, tá? Esse julgamento não está sendo um julgamento justo a essa moça. Essa moça não teve voz desde o início desse caso, desde a fase inquisitorial, desde a fase de investigação. E ontem nós tentamos tirar isso aqui, mostrando para quem estava presente aqui e para quem estava presente lá no YouTube. Nós tentamos retirar isso aqui, por várias vezes nós somos interrompidos. Que mostrar a falha estatal, eu sei que é complicado, mas a gente precisa colocar o dedo na ferida. Né? Infelizmente é assim que funciona. E diante dessa condição, excelência, é assim que se manifesta a defesa da Redébora. A defesa irá se retirar do plenário, é isso? Sim. Ótimo, doutor. Eu vou consignar em ata. Deixo apenas alguns pontos registrados, tá bem? Todo o questionamento que foi apresentado, basta uma simples análise do processo para que possa ser constatado que a todo momento a defesa teve a oportunidade de constar todas as suas falas em ata. Eu não cerceei em nenhum momento. Agora, cabe ao juiz presidente do Tribunal do Júri a condução dos trabalhos. Todas as minhas atitudes, todas as minhas ações neste processo foram voltadas à viabilização do ato. Desde o primeiro momento que começamos a conversar nessa sessão plenária, eu sempre deixei claro ao senhor que o objetivo é que o ato fosse realizado. Disse a todo momento que eu entendia a perspectiva da defesa, o posicionamento da defesa e respeitava. Doutor, isso, doutor, exatamente. Mas o processo, ele demanda uma decisão. Normalmente, a decisão ela pode agradar uma parte ou não agradar a outra. Né? Algumas decisões desagradam ambas as partes, tá bem? Eu respeito o posicionamento da defesa, será consignado em ata, será registrado em ata. A questão, eu só vou colocar os pontos que o doutor apresentou, né? A questão da disponibilidade dos depoimentos. Eles já estão disponíveis no Projude. Agora pela manhã. Doutor, eu não interrompi o senhor enquanto o senhor falava, eu aguardei o senhor terminar, não interrompi um minuto. Eu peço, por favor, que o senhor me deixe concluir, né, com até uma questão de paridade, né, com o mesmo respeito que eu tratei o senhor desde que iniciou esta sessão plenária, eu peço agora, por favor, a recíproca, para que eu possa terminar. Ontem, a sessão plenária terminou à meia-noite. Seria humanamente impossível baixar os vídeos, que vão ter que ser fracionados e juntados no processo. Só o depoimento das réis demorou um período considerável, né? Da ré Débora demorou 2 horas. Deixo registrado essa situação, que no início da fala da defesa, todos os depoimentos estarão disponíveis. Com pesar que não, doutor, eu sei, doutor, mas a decisão, na verdade, havia uma previsão de que nós terminássemos a sessão de julgamento. Doutor, eu só vou pedir uma gentileza, se eu não conseguir concluir, então eu não vou nem terminar, doutor, eu vou registrar a sua manifestação, o doutor não participará mais desse julgamento, já vou decidir a questão da continuidade, e nós seguiremos à tarde. Eu não sei se a banca de defesa do acusado Marlon vai abandonar também o plenário. Permanecerá? Isso. Então nós continuaremos com a banca de defesa do acusado Marlon, o processo será cindido, né, e o julgamento da acusada Débora será designado para uma outra oportunidade. Tá bem? Outro detalhe, doutor.
Os depoimentos terminaram ontem à meia-noite, né? Se eu tivesse que juntar como o senhor deseja, né? Eu teria que deixar um funcionário aqui trabalhando 24 horas, né? Porque nós teríamos a sessão hoje também, para que pudesse estar disponível no momento que o senhor pediu. Não é instantâneo, doutor. O senhor mesmo relatou o tamanho dos arquivos e a dificuldade de lançamento do Projude. O doutor pode consultar, foi lançado às 9 horas da manhã, todos os depoimentos prestados ontem, com exceção dos interrogatórios, que serão lançados agora no horário do almoço. O seu pedido, nesse ponto, foi atendido. Questão da quesitação. Doutor, por favor, eu estou terminando de falar. Então, mas aí o senhor não me deixa... Isso, doutor, eu entendi. Vai ser no momento em que o senhor iria, né? No momento em que o senhor iria se manifestar em plenário, todos os depoimentos estariam, inclusive os interrogatórios. Né? Tudo. Exato, doutor. A questão do tempo, doutor, infelizmente não é o magistrado que determina, é o Código de Processo Penal. Né? O tempo é exíguo, eu concordo com o senhor que é exíguo, mas é o tempo legalmente estabelecido? Sim, é o tempo legalmente estabelecido. Esse é o primeiro ponto. No momento da exibição, né, no momento da fala da defesa, os depoimentos estariam disponíveis no processo. Questão da quesitação, doutor. Eu ainda não sei quais são as teses das partes. O Ministério Público acabou de se manifestar agora. As teses da acusação foram anotadas. Da defesa, não foi. Eu não sei quais são as teses que o doutor irá sustentar em plenário. Eu não tenho como quesitar o que eu não sei. Por isso que eu disse ao senhor, na réplica e na tréplica, em tese, não pode ser mudado a acusação nem as teses de defesa. Aí sim é possível, desde que haja anuência entre as partes, a disponibilização dos quesitos. Aliás, doutor, como sempre fiz na comarca nos 12 anos que atuo aqui. Tá? O senhor é a primeira vez que fazemos um júri juntos, mas eu já deixo claro essa situação. Eu não posso quesitar abstratamente. Eu vou quesitar o que está sendo apresentado para julgamento. Tá bem? Agora, o doutor colocou essas questões, eu não sei se respondi todas elas. Como os doutores já irão abandonar o plenário, eu vou registrar em ata. A doutora Ana, ela está aqui como presidente da nossa subseção da UAB. O doutor, se tiver alguma reclamação, aliás, todas as reclamações que o senhor apresentou foram registradas em ata. Né? O senhor, com relação a isso, não pode questionar. Eu nunca na minha vida, como magistrado, deixei de constar em ata nada. Tudo que foi pedido foi constado. Tanto que o senhor teve hoje a oportunidade de falar, como, aliás, é uma prerrogativa da UAB, o senhor teve essa oportunidade de falar, desde que não interrompa os debates que estavam sendo realizados. Aliás, doutor, o artigo 497, inciso 3 do Código de Processo Penal, determina que cabe ao juiz-presidente a regulação dos debates. Né? A atuação deste magistrado foi para viabilizar a continuidade do feito. Se o doutor interviesse em cada questionamento apresentado pela acusação, a acusação não faria a parte dela. O processo seria considerado nulo até por ausência de contraditório. O senhor entendeu? Essa foi a postura deste magistrado. Em momento algum, tanto que eu sempre lhe disse, doutor, o senhor terá a oportunidade, na fala da defesa, de apresentar e inclusive indicar que a referência feita pelo Ministério Público não está correta. As regras foram estabelecidas e, com relação à exibição do PowerPoint, doutor, eu não autorizei o Ministério Público a apresentar, porque os documentos que a doutora me disse não faziam referência, não tinham correlação direta com o material que foi exibido. E relação direta, é isso, né, doutora? Não, é relação direta, mas tem uma arte, não é, por exemplo, essa arte exatamente a página. Tinha o movimento, tem a relação direta, mas tem uma arte para apresentação, não é cópia Ctrl-C, Ctrl-V. Não foi apresentada no prazo estabelecido pelo 479. Por essa razão eu indeferi a apresentação. Outra coisa, doutor, o senhor disse também que eu indeferi a apresentação do seu PowerPoint. Da mesma forma, só um pouquinho, doutor, deixa eu terminar.
Não, doutor, eu não estou mudando. Eu não indeferi, eu indeferi o do Ministério Público porque não foi apresentado no prazo do artigo 479. O do senhor, eu não sei. Se o senhor falar para mim que os documentos são idênticos e que tem a referência, a obediência ao que determina o artigo 480 do Código de Processo Penal, evidente que seria admitido, eis que, no início dos debates, foi ajustado entre as partes que poderia ser apresentado, desde que respeitados os que constam no artigo 479 e no 480. Essa é a questão, doutor. Como eu já disse, eu esperei que o senhor concluísse a sua manifestação, expus agora as minhas razões, respeito a decisão da defesa, e essa decisão ela tem que ser seguida. Né? Eu não vou questionar, mesmo porque a mesma Constituição que estabelece a existência do Poder Judiciário, estabelece também a existência do Ministério Público e da Advocacia. Né? Eu não posso interferir na atuação da defesa, muito menos na atuação dos senhores, que a todo momento se demonstraram no processo com bastante vontade, com bastante garra, e desde o primeiro momento que atuaram no processo, defenderam os interesses da acusadas com bastante primor. Eu não vou questionar isso, doutor. Respeito à decisão, será consignada em ata. A única situação que eu coloco aos senhores é que o processo será cindido a partir de hoje, a Débora será julgada em uma outra oportunidade e nós seguiremos o julgamento somente com o Marlon. É isso? Excelência, pela ordem, só pelo contraditório. Ok. Excelência, considerando a decisão pacificada pelo STJ, no sentido de que não existe um direito subjetivo líquido e certo de abandonar o plenário, e de que essa não constitui uma estratégia de defesa válida e mista e não encontra nenhum amparo na legislação processual vigente, considerando ainda a postura indigna e desonrada da banca defensiva, considerando que aqui a gente já passou de mais de 24 horas de serviços do júri, temos aqui 7 jurados que deixaram seus afazeres para que estivessem aqui conosco e não poderão concluir esse julgamento. O Ministério Público pede licença, com todo o respeito que tem por Vossa Excelência e toda a cordialidade que o senhor nos estendeu até aqui, para que sejam acolhidos os seguintes requerimentos e sejam deferidos, sob pena de condescendência desse poder do sistema de justiça com esse ato desonesto, hoje testemunhado pela comunidade de Jacarezinho. Inicialmente, o Ministério Público requer, por óbvio, a manutenção da prisão preventiva da Ré Débora, considerando que a não conclusão do julgamento se dará por ato exclusivo da defesa. Salientando-se aqui no caso que, não coincidentemente, a defesa opta por abandonar o plenário logo após a fala da acusação. Segundo ponto, o Ministério Público ainda requer que seja consignado que não houve qualquer violação à paridade de armas. Todos os argumentos trazidos pela defesa não foram aplicados à defesa, mas o Ministério Público fez a sua sustentação sem se utilizar de PowerPoint, sem se utilizar dos vídeos do dia anterior, e ainda recebeu também o mesmo tratamento, o que a prova dessa comarca de Jacarezinho, inclusive via YouTube, que demonstrou o indeferimento de perguntas de todas as partes, e inclusive possibilitando a defesa que interrogasse réus por mais de 2 horas, perguntasse à vítima por mais de 2 horas, não havendo qualquer constrição da plenitude de defesa. O Ministério Público requer, considerando então o abandono, uma multa a ser aplicada por abandono de plenário, essa com natureza de sanção, contrato atentatório de dignidade da justiça e recusa de submissão às determinações da presidência da sessão com fundamento no artigo 77 do Código de Processo Civil. Com fundamento nesse mesmo artigo, requer seja deferida uma indenização por danos morais coletivos aos jurados que aqui estão por 2 dias e merecem serem indenizados pelo trabalho que aqui prestaram e não puderam concluir os julgamentos devido às partes que atentem contra a justiça que indenizem aqueles que são prejudicados por tais atos. Ainda requer a imediata cisão processual, como Vossa Excelência já sinalizou, para que haja julgamento do outro réu, Marlon, conforme a sua defesa já se manifestou nessa data de hoje. Uma designação nesse momento, de nova sessão de julgamento para a Ré Débora, na data de hoje ainda, seja designada, com nomeação de defensor dativo
para atuar em caso de novo abandono do causídico. Não que seja agora o defensor, mas que um defensor ativo acompanhe a nova sessão para o caso de abandono, de novo abandono de plenário da defesa, que esse defensor assuma aí a defesa da Débora, para que ela não seja considerada indefesa. A comunicação do fato ao Tribunal de Justiça do Paraná e à PGE para avaliação dos custos gerados com a sessão e o prejuízo do Estado do Paraná em razão do abandono, com possibilidade concreta de responsabilização a quem deu causa. Aqui a gente está falando de um plenário realizado, mobilidade de todos os servidores que aqui estiveram, desde das pessoas do cafezinho que nos trataram tão bem, até todos os servidores, os hotéis contratados, que caso houvesse o julgamento apenas do réu Marlon, esse julgamento não se estenderia a um outro dia. Consigne-se que aqui esse comportamento, por fim, o Ministério Público não consigna que não vai requerer que seja oficiada a ordem dos advogados do Brasil, considerando que o representante da OAB encontra-se nessa casa, nesse momento, e o Ministério Público espera que não haja uma absoluta omissão e negligência no desempenho do que deveria ser a principal das funções do advogado, qual seja aqui atuar em favor dos seus clientes. Nesse sentido, excelência, o Ministério Público manifesta o seu total desacordo com a conduta dos advogados, que mais de 24 horas após o início da sessão, após a manifestação e a sustentação pelo Ministério Público, em igual paridade de armas, não havendo qualquer privilégio a nenhuma das partes, opta por abandonar o plenário, requerendo sejam deferidos os requerimentos ora postulados. Só estamos, excelência, muito obrigada. Excelência, gostaria de me manifestar. Com relação aos pontos que o doutor já apresentou, já estão gravados, já estão consignados em ata. O doutor pode se manifestar até em respeito ao contraditório, em relação à multa, indenização por danos morais e nomeação do dativo. Doutor, por favor. Excelência, é uma questão de ordem. Eu vou retornar aqui alguns pontos. Primeiro, por quê? A questão de ordem ampara o quê? Quando existe uma questão de fato a ser discutida em interpretação, cabe sua explicação. Correto? Então, nós temos que... Vossa Excelência citou que os depoimentos terminaram a 0 hora, porque nós estendemos como se a defesa tivesse dado causa à extensão desses trabalhos, e não aqui quanto à própria problemática do caso. Perfeito. Certo? Nós não temos aqui como mensurar a peso de balança, a medida de cronômetro, como Vossa Excelência mesmo citou, mediante o requerimento inicial da defesa, que se existisse a extensão desses feitos, nós conseguíssemos findar esse plenário na data anterior um pouco mais cedo, Vossa Excelência mesmo se manifestou dizendo que não há possibilidade de decidir isso sem que a gente saiba do curso. No mesmo momento, Vossa Excelência disse, todos os movimentos daquilo que aconteceu na data de ontem serão disponibilizados à defesa, à acusação, ao interesse de cada um, seja em sistema, seja por extração externa, por HD ou por pendrive. Foi a solicitação da defesa. Certo? Ao fim dos trabalhos, isso não foi respeitado. Então, não é a questão de disponibilização hoje, 9 horas da manhã, dos depoimentos meio-dia, quando fôssemos falar. Não é essa a questão. A questão é, um requerimento foi feito ontem, foi autorizado por Vossa Excelência, e ao fim, esse requerimento não foi cumprido. Esse é um ponto. Certo? Outro ponto. A questão do tempo legal. Excelência, essa defesa não se manifesta quanto ao tempo legal. Como disse, forma é garantia. E nós representamos a regra do jogo aqui. Nós trabalhamos em cima da regra do jogo. Certo? O que não pode, Excelência, o que não pode é iniciarmos esses trabalhos com um determinado regramento e esse regramento se modificar o curso do feito, principalmente em prejuízo à defesa. Certo? Doutor, o senhor está... Excelência, vou continuar. Não, é uma questão de ordem, Excelência. Doutor está... Não, é uma questão de ordem. É uma questão de ordem, Excelência.
Excelência, uma questão de ordem. Eu vou me manifestar, Excelência. Eu estou fazendo uma questão de ordem. Mas eu estou fazendo uma questão de ordem. Doutor, por favor, eu estou fazendo uma questão de ordem. É prerrogativa do advogado. Questão de ordem é prerrogativa do advogado, Excelência. Isso é lei. Novamente, é disso que eu estou citando aqui. É isso que eu estou citando. Aí o doutor citou que não sabe qual é a tese. Excelência, nós passamos um bom tempo ontem aqui em conjunto, falamos sobre várias coisas, e em nenhum momento chegaram e falaram, vocês têm a tese já para que a gente possa fazer aquisitação? Vossa Excelência cita que por todo o seu período aqui nessa comarca, e máximo vendo, Excelência, o seu trabalho, não digo aqui, não dito, muito menos usurpo de vossa presidência. Mas eu não devo dizer aqui como Vossa Excelência deve fazer, certo? O que eu devo aqui dizer, e esse o reclamo da defesa, é que quando a defesa se manifesta ao Conselho de Sentença, nós devemos trazer aqui qual vai ser o apontamento quanto a essa moça. Porque nós nos defendemos disso. Esse é o real ponto, certo? Este é o real ponto. Não nos manifestamos quanto à ata, Excelência, em momento algum. Em momento algum, essa defesa falou que Vossa Excelência não respeitou qualquer situação de ata. De fato, todas as questões que constamos... Claro. De fato, todas as questões que solicitamos foi constado em ata. Certo? Ou, pelo menos, nós repassamos isso, saberemos isso ao final dos feitos. É assim que funciona. Né? Não reclamamos sobre. Quanto à apresentação do PowerPoint, o requerimento inicial era, e nós sabemos o regramento legal, apresentação de movimento. Certo? Volto a dizer, Excelência, é humanamente impossível que eu não traga um recorte aqui, traga 11 mil páginas para que o jurado veja, em 1h15 para falar. É humanamente impossível. E isso é uníssono. Em todos os plenários que eu conheço, em todos os júris que eu participei, naqueles que eu pude ver, o que se cobra é movimentação. E isso tem que ser citado. Certo? Agora, a defesa não se opôs em momento algum quanto à manifestação do Ministério Público em demonstrar da forma que lhe melhor prover, certo? Qual seria a sua explanação, se trariam recortes ou não. A defesa não se opôs a isso. E a defesa até entende que a apresentação de um recorte com o movimento, seja num fundo rosa, seja com logomarca, com o que for, não fere a prova original. O que nós precisamos ter conhecimento é a movimentação do processo. Se existir um recorte com movimentação e eu constar nos autos que essa movimentação é inexistente, nós vamos nos insurgir. E acredito que não seja o caso. Deixo frisado aqui que, até esse ponto, a douta promotora de justiça agiu de forma leal, cordial e apresentou todos os movimentos. Muito embora em discordância de ideias, não em discordância de apresentação de prova. Deixo isso claro. A questão é, se eles não podem apresentar, por óbvio, a doutora ia se insurgir quanto à nossa apresentação. Certo? Por fim, Excelência, todas as questões solicitadas pelo Ministério Público são várias, e algumas delas, inclusive, reformadas já em entendimento de Tribunal Superior. Dessa forma, quanto ao contraditório dos requerimentos do Ministério Público, requer a defesa da Débora que seja aberto prazo para que a gente possa se manifestar de forma escrita. Assim se manifesta a defesa, Excelência. O requerimento formulado pelo Ministério Público será juntado em ata, considerando que a defesa não permanecerá em plenário para a continuidade da defesa da acusada Débora, o doutor terá o prazo de 5 dias para se manifestar a respeito, tá bem? Com relação à cisão do processo, já deixo consignado e depois será lançado na ata que a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, ela foi realmente reformulada pela Lei 14.500
752 de 2023. Em decorrência dessa modificação, cabe ao órgão disciplinar da OAB a análise da regularidade ou não da postura da defesa. Não cabe a este juízo, nem ao Poder Judiciário, a análise desta questão neste momento. Em relação ao pedido de danos morais aos jurados, a questão deverá ser postulada em ação própria. A cisão do processo já foi determinada por este juízo. Nomeação de dativo será feita para evitar que novo adiamento no novo processo. Caso os doutores continuem, fiquem tranquilos que irão permanecer até o final. O próximo julgamento, com certeza, ele irá ocorrer com a defesa ou então com o advogado dativo. Com relação à comunicação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, esta sessão plenária feita de forma pública, já de forma que será comunicado, até pelas despesas que foram realizadas para essa sessão plenária, e eventuais requerimentos adicionais deverão ser adotados diretamente pelo Ministério Público, como é praxe deste juízo. Esta é a decisão que vai constar em ata, doutor. De qualquer forma, o doutor tem um prazo para se manifestar a respeito disso, mas em petição. O processo será cindido e após a cisão do processo, o doutor será intimado no novo processo para se manifestar, tá bem? Doutores, eu não posso continuar a reabertura senão nós ficaríamos de forma indefinida até o final da tarde. Nós temos ainda um julgamento, eu não perguntei aos advogados do Marlon se pretendem registrar alguma manifestação em relação à cisão, mas... Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós retomamos mais uma vez essa sessão de julgamento para a parte final. Eu vou pedir que aguardem apenas alguns minutos para que o acusado seja trazido até o plenário para as observações finais e leitura da sentença. Ao final desta sessão de julgamento, eu gostaria de agradecer e retribuir as palavras que me foram dirigidas, gentilmente, pela acusação e também pelos advogados Dr. Christian, Dra. Tatiane e Dr. Andrés. Gostaria também de agradecer o trabalho e a dedicação durante esses 2 dias de julgamento dos serventuários da Justiça, Clara, Luiz Gustavo, Maria Vitória, Deusane e Vitor, os oficiais de justiça Carla, Ana, Gustavo, Cícero e Vitor, as copeiras Carolina e Débora, aos servidores do gabinete criminal Amanda, Ana Luísa, Laiana, Luiz Henrique e Paloma, aos servidores da direção do fórum, que também providenciaram todo o necessário para que as nossas necessidades nesses 2 dias de julgamento fossem atendidas, a Bianca, Ana Luísa e o Felipe. Agradeço mais uma vez aos policiais militares que garantiram a segurança dos trabalhos e permaneceram conosco no julgamento em plenário durante esses 2 dias. Gostaria também de agradecer aos policiais penais, que também nesses 2 dias providenciaram a escolta para que fossem encaminhados a este plenário os acusados que seriam julgados nesta data. Deixo registrado que a instituição do júri encontra-se prevista entre os direitos e garantias fundamentais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-la cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de soberania, exercício de cidadania e de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos jurados e das juradas é soberana, conforme determina a Constituição. Aos senhores e senhoras jurados, eu apresento os meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a este tribunal é porque gozam de reputação ilibada.
Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Peço a todos agora que fiquem em pé para a leitura da sentença. Veja se você consegue. Vou pedir só um minutinho para que eu possa... Já tivemos esse problema. Empurra para frente para mim esses livros. Isso. Aí. Ótimo. Agora fica mais fácil. E, ótimo. Marlon Ferreira Lemes, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática de tentativa de feminicídio, qualificado pelo meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, combinado com o artigo 2º-A, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código de Processo Penal, coincidência da Lei 11.340 de 2006. Submetida a julgamento perante o Tribunal Popular nesta data, o Conselho de Sentença por maioria de votos houve por bem condenar o acusado por tentativa de feminicídio triplamente qualificado, nos termos dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1, e também o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340 de 2006. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente o pedido acusatório para condenar Marlon Ferreira Lemes, qualificado nos autos, como incurso nas sanções de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340 de 2006, tudo conforme termos de votação do questionário que adoto como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo-se em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo à dosimetria da pena aplicada ao crime. Na primeira fase de dosimetria, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. O grau de reprovabilidade de sua conduta ultrapassa aquele que é índice ao tipo penal em questão, eis que se encontrava em prisão cautelar à época dos fatos, agindo de dentro do estabelecimento prisional. Antecedentes o prejudicam. O acusado possui condenações anteriores que o tornam reincidente com maus antecedentes, feitos 615107-2013, 73786-2017, 452-2019 e 2989-23-2021, ainda que o trânsito tenha ocorrido posteriormente. Conduta social e personalidade sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque esta última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbram nos autos presença de indicativos concretos para se elaborar um juízo a respeito. Motivos: o feminicídio qualifica o delito. As demais qualificadoras incidirão nesta fase como circunstâncias judiciais negativas, a iniciar pelo motivo, ciúmes, por não aceitar o fim do relacionamento. Circunstâncias negativas, já que o crime foi praticado de forma a tomar a vítima de surpresa, eis que andava pela rua quando teve lançada contra o seu rosto e boca substância corrosiva, que lhe causaram lesões, conduta adotada por pessoa disfarçada. Consequências nefastas, eis que por conta das lesões, a vítima ficou internada por tempo relevante, na incerteza de sua recuperação. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, fazendo um montante de 23 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, observo que a tentativa foi qualificada pelo meio cruel, já que se utilizou da substância corrosiva para atentar contra a vida da vítima. Artigo 61, inciso 2, a linha D do Código Penal. Incide também a agravante do artigo 62, incisos 1 e 2 do Código Penal, eis que foi o réu quem coordenou, dirigiu a conduta da comparsa, coagindo-a para a prática do ato criminoso. Incide também a agravante da reincidência. O réu não confessou os fatos,
Por conta das circunstâncias analisadas, a pena será aumentada de metade, levando-a para 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Na terceira fase de dosimetria da pena, incide a causa de diminuição da tentativa, entendo que o iter criminis foi inteiramente percorrido, já que a vítima sofreu as lesões decorrentes do lançamento da substância corrosiva em seu rosto, boca e garganta, e somente não veio a óbito pelo pronto atendimento médico, razão pela qual a redução será em 1/3. Portanto, fixo a pena nesta fase em 23 anos e 3 meses de reclusão, pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. O regime inicial, considerando o montante da pena, circunstâncias judiciais negativas, maus antecedentes e reincidência, o regime inicial será fechado na forma do artigo 33 do Código Penal. O acusado respondeu ao processo preso e assim responderá a eventual recurso, mormente frente ao tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral e aplicação imediata. Determina a expedição de guia de recolhimento provisória para o início imediato do cumprimento da pena e cômputo dos benefícios penais, em especial a detração do tempo de prisão cautelar. Recomenda-se o acusado no local onde se encontra preso. Condena o réu ao pagamento das custas do processo como decorrência do artigo 804 do Código de Processo Penal. É na fase da execução que eventual miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada a fim de se conceder ou não a isenção, eventualmente reclamada pela douta defesa. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. Não se aplica ao caso o benefício do sursi em face do montante da pena aplicada e circunstâncias judiciais negativas. Fixo indenização mínima por danos morais em favor da vítima no importe de R$50 mil, com fundamento no enunciado 983 do STJ e por pedido expresso da acusação. Na forma prevista pelo artigo 63, parágrafo único do Código Penal, faculto à vítima, se o quiser, intentar ação civil na esfera própria, considerando o julgamento dos jurados quanto à apreensão do celular em desacordo com a resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 13/2024-2025, 13/2025, Resolução 645 de 2025 e a Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, determina a apuração do fato constatado nesta sessão plenária, mantendo-se a apreensão do celular para que sejam verificadas as imagens e filmagens e a apuração da infração penal, conforme boletim de ocorrência e ata do plenário do júri, boletim de ocorrência 762-003-2026. Dou a presente por publicada, só um minutinho, por favor. Havendo fiança nos autos, determino que se cumpra o disposto nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal e artigo 647 do Código de Normas. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados em face do contido da lei, na Lei 12.403 de 2001. Determinei o cumprimento do artigo 201 do Código de Processo Penal e 598 do Código de Normas. Determinei, após o julgamento do presente feito e também dos feitos relacionados, a destruição dos objetos apreendidos. Transitada em julgada a sentença, determinei que se seja oficiado ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 71, parágrafo 1º do Código Eleitoral, para as providências cabíveis à espécie, tendo em vista a consequente suspensão dos direitos políticos. Determinei ainda a expedição de boletim individual, remetendo-o ao Instituto da Identificação do Estado, para todos os fins, em especial de informar o resultado deste julgamento, a teor do artigo 809, inciso 6 do Código de Processo Penal. Determinei a cumprimento das disposições pertinentes do Código de Normas. Determinei que se aplicasse ao caso as disposições referentes à destinação devida dos objetos apreendidos. Dou a presente por publicada as partes por intimadas. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, aos 9 dias do mês de junho de 2026. Com o término da leitura da sentença, eu indago ao Ministério Público se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo. Tá.
Eu indago ao assistente de acusação se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo. Eu indago aos defensores se pretende registrar o recurso neste momento ou se irão aguardar o prazo. Tá. Marlon, você conseguiu entender o que eu falei? Mais ou menos. Nesse processo você foi condenado, apenas você conseguiu entender o que eu falei, né? Isso. Dessa decisão cabe recurso. Aí o senhor tem duas opções, ou o senhor me fala já, ou depois conversa com seus advogados, eles vão fazer a petição e interpor o recurso para o senhor. O senhor entendeu o que eu falei? Prefere conversar com seus advogados primeiro? Ótimo. Não havendo requerimentos adicionais, declaro encerrada a presente sessão de julgamento. Agradeço mais uma vez aos senhores e senhoras jurados pela paciência, pelo empenho, pela dedicação que dispensaram, né, a esta sessão plenária, e desejo um bom descanso, né, uma boa semana para todos os senhores. Que Deus abençoe a todos.